Marcar 70 pontos em um jogo da NBA é simplesmente insano, quase impossível. E o mais impressionante, em mais de 75 anos de história da liga, apenas 10 jogadores conseguiram esse feito. Alguns estavam na corrida pelo MVP, outros brigando pelo título de cestinha, e alguns simplesmente pegaram fogo e pareciam códigos de videogame por uma noite. Mas segura essa, teve um cara que fez isso 6 vezes, e sim, é o mesmo sujeito que supostamente anotou 100 pontos em uma única partida. E até hoje, estamos esperando aparecer a filmagem milagrosa, mais de 60 anos depois. Então, prepare-se, porque vamos relembrar cada jogador que alcançou essa marca lendária dos 70 pontos. E quando chegar a vez do Wilt, bom, aí a coisa fica simplesmente absurda. Certo, a gente precisa entrar numa máquina do tempo para começar essa história. Vamos voltar até 1960, uma época em que as lendas jogavam contra caras que muitas vezes eram literalmente carteiros. Para ser justo, o basquete daquela época às vezes parecia mais uma pelada do YMCA do que um jogo profissional. Mas Elgin Baylor, que na minha opinião é um dos jogadores mais subestimados da história da NBA, mostrou em uma noite por que estava em outro nível. No dia 15 de novembro contra o New York Knicks, Baylor simplesmente perdeu a cabeça e anotou 71 pontos, que na época era o segundo maior jogo de pontuação da história, ficando atrás apenas de Wilt. E o detalhe mais insano, ele fez isso sem converter uma única bola de 3. Cada cesta era um arremesso suave de média distância, uma infiltração explosiva até a cesta ou uma finalização acrobática que deixava os defensores perdidos, escorregando como se estivesse no gelo. O Lakers atropelou o Knicks por 123-108, e aqueles 71 pontos estabeleceram um recorde da franquia que só seria quebrado mais de 40 anos depois. Antes de Kobe, antes de Shaq, antes da era Showtime, Elgin Baylor foi o primeiro grande astro do Lakers, e noites como essa são a prova disso. Agora vamos para 1978, no último dia da temporada regular. A corrida pelo título de cestinha estava pegando fogo. David Thompson e George Gervin estavam separados por frações de ponto. Thompson jogou mais cedo naquele dia e sabia que precisava de algo histórico, e ele explodiu contra o Detroit Pistons. 32 pontos só no primeiro quarto, um recorde na liga na época, e já tinha 53 no intervalo. Quando a partida terminou, ele tinha colocado 73 pontos na conta, assumindo o topo da disputa. Por algumas horas, parecia que Thompson tinha conquistado o título de pontuação, mas aí vem a parte dolorosa. Gervin, que jogava mais tarde naquela mesma noite, sabia exatamente o que precisava. 58 pontos para retomar a liderança. E ao invés de sentir a pressão, ele simplesmente foi lá e anotou 63 pontos contra o New Orleans Jazz, roubando de volta o título de cestinha naquela mesma noite. Pensa nisso. Thompson faz 73 pontos, um dos maiores jogos de pontuação de todos os tempos, e mesmo assim perde o título de cestinha em questão de horas. Cruel demais. Mas mesmo na frustração, sua atuação virou lenda, provando que ele era um dos maiores pontuadores de sua geração. Pô, se cada lenda dessa conseguiu bater 70 pontos em um jogo, você também consegue descer um pouquinho aí, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, pô. Isso aí é muito mais fácil do que fazer 70 pontos na NBA, e você pode conseguir isso. Me ajuda a bater um recorde nesse vídeo aqui, vamos deixar o like e vamos se inscrever no canal. Pro canal Camisa 30 bater 60 mil inscritos até o final do ano, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda, e agora sem mais enrolação, vamos voltar pro vídeo. Agora vamos pular para 1994. Mais uma vez, chegamos ao último dia da temporada regular. E assim como Thompson contra Gervin em 78, a disputa pelo título de cestinha estava pegando fogo. Dessa vez entre Shaquille O'Neal e David Robinson. Shaq liderava com média de 29,3 pontos por jogo, enquanto Robinson vinha logo atrás com 29,2. Para virar o jogo, o almirante precisava de algo insano. E no dia 24 de abril, ele entregou exatamente isso. Robinson entrou em modo assassino total contra o Los Angeles Clippers. Ele acertou 26 de 41 arremessos, converteu 18 de 25 lances livres e ainda pegou 14 rebotes, só para completar a noite. Cada vez que o Spurs colocava a bola nas mãos dele, parecia automático. Ou girava em cima do marcador para uma bandeja fácil, ou matava aquele arremesso suave de média distância. O Clippers simplesmente não tinha resposta. No intervalo, já dava a sensação de que Robinson estava pontuando em todas as posses. E no fim da partida, o placar pessoal dele mostrava 71 pontos, o terceiro maior jogo de pontuação da história da NBA, até aquele momento. Mas o mais importante, essa atuação elevou sua média da temporada para 29,8 pontos por jogo, ultrapassando Shaq e garantindo a coroa de cestinha na última oportunidade possível. Foi uma das raras vezes em que David Robinson deixou de lado sua mentalidade habitual de time em primeiro lugar e jogou como um homem em missão de destruir tudo que aparecesse no caminho. E deu certo. Down it goes to Robinson, turnaround 15, bottom of the net. Give it to David Robinson on the wing. David on the baseline, guarded by Spencer, takes the long outside jump shot, 2 in a row. Gets the ball, takes the three-pointer, yes! Give it to David, grabbed by Ellis, double team by Wood, takes the jumper, yes! 71 for David Robinson, the hair comes down the floor.
Se os 100 pontos de Wilt são um jogo lendário que ninguém nunca viu, os 81 pontos de Kobe é aquele que ninguém jamais vai esquecer, porque todo mundo assistiu acontecer. No dia 22 de janeiro de 2006, Kobe Bryant transformou o Toronto Raptors no seu time de treino particular, anotando 81 pontos em uma atuação que parecia saída de um videogame no modo iniciante. E coitado do Jalen Rose, ele teve uma ótima carreira, mas sejamos sinceros, até hoje é mais lembrado por ter sido o cara que Kobe simplesmente destruiu naquela noite. O mais louco, o Lakers estava perdendo no intervalo, porque claro, Kobe levou pro lado pessoal. Só no segundo tempo ele marcou 55 pontos, mais do que muitos jogadores fazem o jogo inteiro. Foi o auge da Mamba Mentality. Fadeaways impossíveis, bolas de 3 contestadas, bandejas inacreditáveis e algumas pull-ups que deixaram os defensores de Toronto parecendo cones de trânsito. E o detalhe que deixa tudo ainda mais insano, Kobe foi eficiente. Converteu 28 de 46 arremessos, 7 de 13 nas bolas de 3 e 18 de 20 nos lances livres. Sem caçar estatísticas, sem truques, só destruição metódica e implacável. O Lakers venceu por 122-104 e aqueles 81 pontos permanecem como a segunda maior pontuação da história da NBA em um único jogo. Mas para quem assistiu ao vivo, foi tão lendário quanto os 100 de Wilt. Talvez até mais, porque esse foi transmitido na TV. E Jalen Rose até hoje precisa ouvir piadas sobre isso todo santo dia. Double-double just about every night. Kobe is back in and not a moment. Just have to get going offensively. Kobe has been going and he's helping right now defensively, so he'll take the 15 from him. With it now, Lakers lead 105-96, another three. Oh my goodness. I see your point though. Kobe down the middle. This would be 18 for 20 from the line and an 81-point game. Avançando para 2017, e dessa vez não estamos falando de disputa por título de cestinha ou corrida de playoffs. Era só um garoto de 20 anos mostrando para o mundo do que era capaz. Devin Booker foi até Boston e simplesmente destruiu os Celtics com 70 pontos. E o detalhe mais doido, o Suns perdeu o jogo. Mesmo assim, Booker fez de tudo em quadra. Bolas de 3 de muito longe, pull-ups de média distância com a maior naturalidade, infiltrações criativas, floaters no meio do tráfego, parecia que nada podia pará-lo. E o Phoenix basicamente assumiu. Já vamos perder mesmo, então deixa esse moleque cozinhar. No último quarto, chegaram ao ponto de fazer faltas de propósito só para parar o relógio e dar mais posses para Booker pontuar. Tipo uma missão oficial de inflar estatísticas. Mas a real é, ninguém ligou, porque era histórico. Ele terminou com 21 de 40 nos arremessos de quadra e 24 de 26 nos lances livres. E quando finalmente saiu da partida, a torcida de Boston, que passou o jogo inteiro vaiando, levantou para aplaudir de pé. O Suns perdeu por 130-120, mas quem se importa? Aquela foi a noite em que Devin Booker oficialmente chegou, tornando-se o jogador mais jovem da história da NBA a marcar 70 pontos e fazendo parecer fácil demais. Really out of sync here as Booker swerves in and scores. Wanting the foul. Booker taking matters into his own hands. He got popped in the face. How this team continues to battle here, and Earl Watson feels like, wait, let's put a scare into him because it's in Boston Garden. Booker runs into Zeller, puts it up, and that's it! He's got the record! 61 points for Devin Booker! Once he gets this, then they can calm down. He did it! Till you cry. Most points in the league since Kobe's. O jogo de 71 pontos do Donovan Mitchell em 2023 talvez tenha sido a performance de 70 mais caótica da história da NBA. O Cavaliers estava perdendo feio para o Chicago Bulls, até que Mitchell basicamente disse, beleza, eu resolvo sozinho. E o mais insano não foi só a pontuação, mas como ele fez isso. O Spider tinha apenas 16 pontos no intervalo, mas explodiu no segundo tempo e na prorrogação, marcando 55 pontos em sequência. Foi bolas de 3, infiltrações atravessando a defesa e bandejas difíceis no contato como se fosse brincadeira. Mas o momento mais inacreditável veio no fim do tempo regulamentar. Mitchell errou um lance livre de propósito, pegou o rebote no ar e empatou o jogo com uma cesta clutch no putback. A arena simplesmente veio abaixo. Na prorrogação, ele completou a obra-prima. 71 pontos, 11 assistências e 8 rebotes. Não foi só uma noite de pontuação, foi uma das atuações mais completas da história da liga. E com isso, Mitchell entrou para um clube extremamente seleto. Se tornou o único jogador além de Will Chamberlain e David Thompson a marcar 70 pontos e ainda distribuir mais de 10 assistências em um jogo. He missed it. Mitchell pulls up. He knocks it down. Pass Levine. Mitchell to the basket. Puts it up and in. He gets it. Mitchell steps back. He knocks it down. He has played just fantastic basketball.
Poucas semanas depois da explosão de Mitchell, Damian Lillard resolveu lembrar todo mundo quem é o verdadeiro assassino da pontuação. No dia 26 de fevereiro de 2023, em pleno Dame Time, ele simplesmente explodiu com 71 pontos contra o Houston Rockets. E tudo isso em apenas 39 minutos em quadra. Foi provavelmente uma das atuações de 70 pontos mais eficientes de todos os tempos. Lillard acertou 22 de 38 arremessos, 13 de 22 de 3 pontos e ainda foi perfeito nos lances livres, 14 de 14. Aqueles 13 arremessos de 3 convertidos também empataram a segunda maior marca da história da NBA em um único jogo. Mas não era só pontuar. Dame estava cirurgicamente desmontando a defesa de Houston. Bolas do logo, stepbacks venenosos, infiltrações com finalizações insanas. O Rockets simplesmente não tinha resposta. O Blazers venceu por 131 a 114 e Lillard deixou a quadra ovacionado, segurando a bola como se fosse só mais uma noite comum no escritório. Mas a verdade é que, para um cara com tantos momentos lendários de Dame Time, esse foi o seu verdadeiro quadro na galeria das obras-primas. Watford, Lillard sets his feet, leans back a three, got it, Damian Lillard! It's the other way. Dame, a deep one, buried it! Off the screen for three, Damian Lillard, now 10, a burst into the lane, flushed him with a right hand! Rock, high dribble, into the lane, running right-hander, up and in, Damian Lillard. O jogo de 70 pontos de Joel Embiid em 2024 não foi apenas um feito de pontuação, foi pura dominância física. O famoso bully ball levado ao extremo. No 18º aniversário dos 81 pontos do Kobe, Embiid decidiu prestar sua própria homenagem, destruindo o San Antonio Spurs com 70 pontos e 18 rebotes. Ele estava simplesmente imparável. Fadeaways, infiltrações de frente para o aro, giros mortais no garrafão e idas intermináveis para a linha do lance livre. Foram 24 de 41 nos arremessos de quadra e 21 de 23 nos lances livres, esmagando defensores como se nem estivessem ali. Até mesmo Victor Wembanyama, o novato mais aguardado da liga, não pôde fazer nada além de assistir enquanto Embiid dava uma verdadeira aula de jogo de costas para a cesta e footwork refinado. O Sixers venceu por 133 a 123 e Embiid ainda quebrou o recorde histórico da franquia, superando até Wilt Chamberlain como o maior jogo de pontuação da história do Philadelphia. Foi um jogo de declaração de MVP, provando mais uma vez que, quando Embiid está saudável e focado, não existe ninguém no planeta capaz de pará-lo no 1 contra 1. Sixers lead the NBA in 3 points. I was playing with a very short bench tonight, but because of this guy, it hasn't mattered. Embiid, Joel. Embiid just inside the free throw line. He's already got 24 in his first 16 minutes. Embiid, a couple of fakes. Embiid, coast to coast for 70! 4 dias. Esse foi o tempo que Joel Embiid conseguiu curtir sendo o novo integrante do clube de 70 pontos. Porque literalmente 4 dias depois, Luka Doncic decidiu roubar a cena e superar tudo com 73 pontos. E esse foi Luka em seu auge, astuto, incansável e completamente impossível de marcar, dessa vez contra o Atlanta Hawks. Ele foi pura Luka Magic, anotando 73 pontos com eficiência absurda, 25 de 33 nos arremessos, uma das atuações de 70 pontos mais eficientes da história. O mais impressionante foi o quão parecia fácil. Luka não precisou de enterradas monstruosas nem de bolas do logo. Ele simplesmente destruiu o Hawks com footwork refinado, pump fakes venenosos, step backs perfeitos e aquelas infiltrações em câmera lenta que por algum motivo sempre funcionam. O Mavericks venceu por 148 a 143 e Luka completou a noite com 10 rebotes e 7 assistências. Aos 24 anos, ele se tornou o jogador mais jovem desde Wilt Chamberlain a passar dos 70 pontos em um jogo. E de certa forma, foi como se Luka tivesse olhado para Embiid e dito: belo jogo, grandão, mas agora assiste isso aqui. Claro que tivemos que guardar o melhor para o final. Como vimos, 9 dos 10 jogadores dessa lista tiveram apenas uma noite mágica na NBA marcando 70 pontos ou mais. Mas Wilt Chamberlain fez isso 6 vezes. Sim, 6 partidas diferentes com pelo menos 70 pontos, incluindo, claro, o icônico jogo dos 100 pontos. E sim, como eu disse antes, ainda estamos esperando aparecer a filmagem daquele jogo lendário. Mas falando sério, naquela época, Wilt parecia estar praticando outro esporte. No dia 8 de dezembro de 61, ele anotou 78 pontos e pegou 43 rebotes contra o Lakers em um jogo que foi para 3 prorrogações. Isso mesmo, 43 rebotes. E ainda assim, perdeu a partida, 151 a 147. Elgin Baylor e Jerry West sobreviveram de alguma forma ao modo Deus de Wilt. E ele não parou por aí. Um mês depois, em 13 de janeiro de 62, Wilt fez 73 pontos e pegou 36 rebotes contra o Chicago Packers, vencendo 135 a 117. Então, veio a noite que transformou Wilt em uma lenda do basquete. Em 2 de março de 1962, jogando em Hershey, Pensilvânia, contra o New York Knicks, Wilt marcou 100 pontos, com 36 de 63 nos arremessos e 28 de 32 nos lances livres. Sim,
O Wilt, um arremessador de lances livres de 51% na carreira, quase não errou nada naquela noite. O Warriors venceu 169-147 e os 100 pontos de Wilt se tornaram imediatamente o recorde mais inquebrável do esporte. Mas ainda havia mais. Em 3 de novembro de 62, o Wilt marcou 72 pontos contra o Lakers em uma derrota por 127-115. Depois, em 16 de novembro de 62, ele fez 73 pontos contra o Knicks, vencendo 127-111. E finalmente, em 10 de março de 63, ele marcou 70 pontos contra o Syracuse Nationals, numa derrota por 162-145, só para mostrar que ele podia fazer isso sempre que quisesse. E se tudo isso não fosse insano bastante, lembre-se disso. Na temporada 61-62, o Wilt teve média de 50,4 pontos por jogo. Colocar 50 pontos em um jogo já é histórico, mas o Wilt manteve essa média por uma temporada inteira. Todos os outros da lista tiveram uma única performance lendária. O Wilt teve uma carreira inteira de momentos assim. E para completar, nos jogos em que ele marcou 70 ou mais, ele ainda tinha um recorde de triplo-duplo, em algumas estatísticas que quase ninguém consegue acreditar. Como é que você consegue ganhar tanto quanto perde marcando 70 pontos em um jogo? Eu realmente não consigo explicar isso. Marcar 70 ou mais pontos em uma partida da NBA é um dos feitos mais raros do esporte. Cada jogador dessa lista teve a noite certa, o ritmo perfeito e uma confiança inabalável, que poucos atletas conseguem sentir na carreira. Desde Elgin Baylor, que estabeleceu o padrão em 1960, passando pelo icônico 81 de Kobe, até os jogadores modernos Dame, Mitchell, Luka, Embiid, provando que atingir esse nível de pontuação ainda é possível nos dias de hoje. Cada uma dessas atuações é como uma fotografia da grandeza no basquete. E claro, temos o Wilt, que fez isso tantas vezes que chega a parecer irreal. Você acha que algum dia alguém vai quebrar o recorde dos 100 pontos em uma partida? Então é isso. Os únicos 100 jogadores na história da NBA a marcar 70 pontos ou mais em um jogo. Qual deles você acha mais impressionante? O 81 de Kobe para vencer a partida ou os 100 pontos lendários de Wilt? Quero saber sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Camisa 30. Tamo junto.